Bom, eu fiquei de passar para vocês algumas informações, então eu trago aqui uma apresentação bem rápida para mostrar um pouquinho sobre o programa Escolha Consciente e em duas versões. Acho que alguns não tiveram a oportunidade de conhecer a versão compacta. Qual que é a ideia? A gente tem uma versão completa, que é uma versão que demanda maior tempo e investimento dos pais. É um programa que leva cerca de 2 a 4 meses, dependendo do nível de dedicação, e uma versão compacta, que são 4 encontros de mentoria online, em que são também passados exercícios. É a versão o que eu procurei colocar nessa versão? O que eu preciso entregar em cada encontro para que no final do processo os pais consigam, ao lado dos filhos, caminhar em direção a uma escolha consciente, né? Então, a versão compacta, ela atende o objetivo principal do programa, que é ajudar com a escolha consciente de um curso universitário, só que ela não tem uma série de conteúdos, exercícios que tem na versão completa. E aí fica dentro do critério de cada pai o nível de dedicação, de investimento que ele quer decidir. Então, eu vou apresentar um pouquinho a metodologia rapidinho. Então, o programa ele vem com a ideia de apoiar os pais a serem mentores, facilitadores do processo de escolha profissional dos filhos, né? Essa coisa dos pais verem um pouco a angústia, a ansiedade dos filhos, mas não saberem como ajudar. Então, o programa ele oferece uma série de reflexões, de conteúdos, de exercícios práticos, instruindo os pais a conduzirem os filhos ao longo desse processo. Bom, quem ainda não me conhece, não teve oportunidade de participar de uma das lives ou ver algum dos vídeos que estão no YouTube, no Facebook, meu nome é Tainá Malaspina, eu sou formada em Comunicação Social pela SPM, e depois eu fiz um mestrado em Psicologia Social pela PUC. E no mestrado eu fui estudar justamente a relação entre trabalho, felicidade e sentido para jovens. Lá foi a primeira experiência de entendimento desse público e ali começou a nascer essa metodologia do Escolha Consciente. Depois do mestrado eu fiz uma formação em coaching pelo Instituto Ecossocial. Antes do coaching virar um pouco o que virou hoje, que acaba que infelizmente tem muitos profissionais agindo de forma pouco competente e ética dentro dessa esfera. Então, o coaching, eu também desenhei uma metodologia dentro do coaching específica para jovens no momento de escolha profissional, né? E depois eu fiz parte de um programa de formação de mentores para jovens na Universidade de Tampere da Finlândia. Então, um pouquinho de cada uma dessas experiências me deram um embasamento teórico e prático para montar esse programa. Então, ele é todo estruturado com muito cuidado e com muito estudo para conduzir o jovem, mas com o pai sendo alinhado nesse processo, tá bom? Então, vamos seguir aqui. O programa ele é baseado em 4 pilares. Primeiro é diálogo e empatia. Não tem como você ser um facilitador do processo, você ajudar seu filho, se não existir o diálogo. Então, é fundamental esse pilar. Eu primeiro preciso estabelecer uma conexão para que aí haja uma confiança, uma conexão com meu filho e eu possa conduzi-lo nesse processo. Depois é autoconhecimento. O jovem precisa saber responder quem sou eu para ele iniciar um processo de busca, de escolha profissional. Como que eu vou escolher algo se eu não tenho repertório, não conheço sobre mim, para que eu possa escolher algo aderente a quem sou eu. Então é fundamental ter um bloco de autoconhecimento para depois, então primeiro eu olho para dentro com autoconhecimento, depois eu olho para fora com visão de mercado. Então tem uma parte específica em que nós entendemos um pouco o mercado de trabalho, que a linguagem é totalmente diferente da época dos pais. Hoje são novos conceitos de carreira, são novos formatos, são outras possibilidades e os pais precisam se antenar em relação a isso para que exista uma conversa atualizada, senão descola muito, né? E falar um pouquinho sobre tendências de carreira, sobre como que funciona também a escolha, conhecer universidades, conhecer os cursos, um passo a passo de como os pais podem conduzir isso com os filhos. E, por fim, o projeto de vida, visão de futuro, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, porque a ideia desse programa é transcender a escolha de um curso
para desenhar com o jovem a escolha de uma vida. Então, primeiro o jovem ele tem que se engajar numa vida de propósito, uma vida que tem sentido para ele, então ele olha lá na frente, depois com base nisso eu trago ele para o presente, para ele dar o primeiro passo dessa construção, que é a escolha de curso universitário, porque senão fica uma coisa muito quadrada, né? Muito cristalizada, você tem que escolher um curso, mas um curso para quê? Não, você tem que escolher uma vida que você quer viver e ver que curso é aderente a essa vida da qual você quer viver. Então, esses são os 4 pilares do programa, tá? E por que isso é importante? Cada vez mais o número de evasão ele vem crescendo com dados do INEP. Ele está em torno de 21%, né? Então são jovens que entram na faculdade e já evadem ali nos primeiros anos, eles já saem do curso por estarem insatisfeitos. Dentro de universidades particulares, esse número é ainda maior. Então, não adianta economizar no terceiro ano, no ensino médio, em relação à orientação profissional, em relação a apoiar seu filho numa escolha, porque se for feita de forma aleatória, pouco consistente, organizada, estruturada, isso vai ter um custo lá na frente, um custo de tempo, um custo financeiro, né, e um custo de vida, porque pode também correr o risco desse jovem levar um curso que ele não gostou, que ele não quer, para não contrariar os pais ou porque ele não quer passar por isso de ter que desistir de um curso e ele se tornar um profissional frustrado, né? Depois, alguns pais acreditam que teste vocacional é suficiente. Infelizmente não é. O teste vocacional ele tem seu valor dentro da psicologia, ele é importante, mas ele é uma pecinha de um processo muito maior. Nós, enquanto seres humanos, somos muito complexos para sermos encaixados num perfil, numa carreira, por causa de um teste de alternativa. Além disso, a gente sabe que o índice de reteste, quando você repete o teste depois de um período, muitas vezes tem uma variação. Então, ele é uma ferramenta útil, mas não pode ser uma ferramenta que valida uma escolha profissional. Outro ponto é que grande parte dos métodos não envolvem os pais. E é preciso que os pais sejam parceiros desse processo, né? É uma das últimas oportunidades ali do pai ter conversas autênticas com esses filhos, os pais, as mães, nessa fase de transição, e o filho ele espera, mesmo com toda a rebeldia da adolescência, com toda a negação, ele espera sim um suporte para fazer essa ponte entre a vida do adolescente para o primeiro passo de vida adulta. Então é preciso que vocês, pais, estejam ao lado desses jovens durante o processo e não deixar para um orientador, para um terceiro só conduzir isso, né? E existe pesquisa que mostram o nível de satisfação dos adolescentes cada vez mais caindo diante do cenário que a gente vive, com queda de valores, de falta norteadores de sentido, muitas telas, muitas distrações, e por isso que é tão importante hoje dar para um jovem um projeto de vida. Nunca tivemos índices tão altos de ansiedade, de depressão e até, infelizmente, de suicídio. Então, trabalhar com o jovem uma meta de longo prazo na qual ele se engaje, que faça o olho dele brilhar, é fundamental nos dias de hoje. Bom, então esse programa ele é para você. Se você percebe que seu filho está paralisado, né, diante da escolha profissional, mas você não sabe como que você vai ajudar. Se você quer ajudar, apoiar o seu filho, mas você não sabe como. Se você percebe que ele está ansioso, que ele está angustiado e você não consegue ali dar uma mão para ele nesse sentido. E se você tem medo que seu filho não se comprometa com algo no futuro. E né, você olha e não vê uma perspectiva de escolha, uma perspectiva de engajamento futuro. Então, esse programa se você está dentro dessas questões, esse programa certamente vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Algumas regras importantes, né, que é bom a gente deixar claro. Não é um método milagroso, não é uma receita de 7 passos para a felicidade, de 7 passos. A gente vive na época de fórmulas prontas. Não, é um método que, independente de você optar pelo compacto ou pelo completo, ele exige comprometimento, ele exige reflexão e ação dos pais junto com os filhos, e ele também considera uma liberdade e autonomia do jovem nesse processo. Então, se você quer você conduzir o jovem para que ele escolha determinado curso que você acha importante, esse curso não é com esse intuito, né, com esse objetivo, porque isso seria um tiro no pé dentro do que a gente acredita por orientação profissional, por coaching de carreira e tudo mais, tá bom? Então, só para a gente esclarecer aqui alguns pontos. Lembrando que é um espaço de liberdade e autonomia para o jovem que também traz responsabilidade, né?
O Viktor Frankl dizia, você pode dar a liberdade, mas sempre tem um custo. A liberdade, ela gera responsabilidade. Então, é um período também de fazer acordos com o jovem em relação a esse futuro, ok? Então, vamos seguir aqui. Esse programa, ele nasceu, na verdade, eu trabalho com coaching com adultos, life coach, coach de carreira. Acabou que por causa do meu mestrado, do livro, alguns pais começaram a me procurar, e um dia uma mãe me ligou muito angustiada de ver o filho no ensino médio, no terceiro ano. Ela achou que no terceiro ano ele ia se movimentar, ele ia tomar uma atitude, e ela viu ele paralisado, muito videogame, muito sofá, e ela falou, está me dando um desespero de não ver meu filho com perspectiva de futuro. E aí, como isso foi ficando recorrente, falei, bom, vamos desenhar algo para ajudar esses pais e esses pais ajudarem esses jovens, né? E também um outro ponto é quem nunca se sentiu infeliz com o trabalho. Atendendo coaching de adultos, eu percebi que boa parte dos adultos frustrados, eles traziam essa frustração por, na época da escolha do curso, eles não terem seguido a própria vontade, ou eles não terem recursos, ferramentas para que eles tivessem maior clareza do curso que eles iam escolher, acabaram escolhendo um curso de forma aleatória, que eles não se identificavam muito, mas aí depois eles fizeram uma faculdade, começaram a trabalhar, dedicaram tempo, dedicaram dinheiro, e aí aquilo foi ficando cada vez mais difícil de largar. E quando você atende um profissional desse com 40, 45 anos, com um nível de frustração alto, ele até queria mudar, mas fica cada vez mais difícil. Então, é uma grande oportunidade você dar para um jovem, no terceiro ano, no segundo ano do ensino médio, ele poder fazer essa escolha de forma mais orientada, de forma mais planejada, mais organizada, tá bom? Aqui é um depoimento, depois no site também tem, mas que mostra, né? Acho que uma das coisas mais valiosas que a gente pode dar para um jovem é resgatar essa coisa do brilho no olho do jovem. Tantos jovens andam apáticos, é, sem brilho no olho. No primeiro ano da faculdade já chegam desanimados, sem entusiasmo, sem vontade de estudar, sem vontade de pensar em futuro. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque esse período é um divisor de águas na vida do jovem. E como que funciona o método, né? Ele foi desenhado dentro de um panorama que é esse, que por trás de escolher um curso, primeiro eu projeto uma vida e eu ajudo o jovem a construir um projeto de vida, e o projeto de vida é algo único que ele vai fazer, algo irrepetível, e que ele se compromete com uma meta de longo prazo, né? Uma meta que para ele vale a pena. Para isso, eu tenho que primeiro, de um lado, desenvolver o autoconhecimento. Né, tem um bloco aí da metodologia que é autoconhecimento, para ele poder responder quem sou eu, entender melhor o que ele quer da vida, entender seus valores pessoais, seus talentos, sua história de vida e por aí vai. Depois disso, ele projeta futuro. Né? Então, o que, que eu faço? O que, que a vida quer de mim? Quais são meus sonhos, minhas metas? Né? Qual que seria uma vida ideal para mim? E aqui eu uso um pouco do que o Erik Erikson fala dentro de construção de identidade, que primeiro a gente tem que fazer uma recapitulação, que é do presente para o passado, né? Passado, presente, eu entendo minha história de vida, e depois uma antecipação, né? Que vida que eu projeto e aí o que, que eu trago aqui de escolhas no presente. O centro disso, desse processo, está aqui no Ikigai, ou busca de sentido, é quando o jovem começa a descobrir quais são seus talentos, sua missão, sua razão de ser, o que, que ele ama fazer, né, o que, que ele é bom em fazer, quais são as necessidades do mundo. Então, o projeto ele foi desenhado num plano, num espectro maior do que uma escolha de carreira, porque isso é muito pequeno, é muito limitante pensando em termos de vida, né? E aqui para vocês entenderem como que funciona. Primeiro existe uma autoavaliação, é um marco zero do processo para saber o nível de maturidade desse jovem em relação à escolha profissional. Depois disso a gente percorre os 4 blocos, que é comunicação. Aqui a ideia é trabalhar para que primeiro se estabeleça uma conexão do jovem com o pai, com a mãe, por meio de técnicas de comunicação, entendimento de perfis dos dois lados, entender que em um adolescente eu só consigo me comunicar com alguém se eu sei, eu entendo o que está ali nos bastidores, né? Depois vai para o bloco de autoconhecimento, que é quem sou eu,
trabalhamos com o jovem história de vida, valores pessoais, interesses, habilidades, preferências, talentos. Depois vamos para o bloco mercado, e aí nós entendemos tendências, necessidades de mercado, conhecimento de cursos, de universidades, as profissões que existem, tendências de carreira ali também, junto com uma equação de remuneração com paixão. Então, o que é isso? Tem muitos jovens que eles idealizam carreiras mas eles não têm uma visão concreta do dia a dia daquilo, como que é aquela carreira, por exemplo, no Brasil. Então a gente tem que trabalhar para que o jovem não escolha só por dinheiro, que também está errado, não é errado, mas pode ser frustrante porque é um motivador extrínseco que ele vai perder valor depois ao longo da vida, e também não idealizar uma escolha romântica, né? Então a gente também trabalha isso dentro de mercado. E por fim, o Ikigai, né? Trabalhar o futuro desse jovem. Então, qual que é o projeto de vida, com o que ele quer se comprometer, e baseado nisso desenhar um plano de ação. Então, esse é um overview, né, do programa. E aí nós temos duas versões. Uma que é a versão completa, em que você passa por esse programa dentro de uma plataforma online com 32 aulas, videoaulas, acompanhado de 30 exercícios que vocês vão conduzindo no próprio ritmo. Se você for num ritmo relativamente rápido, você faz em 2 meses, ou até 4 meses, mas fica disponível por 1 ano o programa, tá? Então, na versão completa, você tem isso, você tem um bônus de plano de ação, plano de estudos e gestão do tempo, que é um dos pontos que o jovem se perde aí também no ensino médio. São 8 encontros de mentoria, 4 com jovens e 4 com os pais. Depois tem um grupo exclusivo de WhatsApp e de Facebook para compartilhar conhecimento, troca de dúvidas, de insights. Tem um mapeamento de perfil por Enneagrama e são 30 exercícios, né? O valor desse programa é 1.881, que pode ser parcelado em até 12 vezes por um programa que você tem acesso a um ano todo, e ele acontece num ritmo interessante em 4 meses, tá? A versão compacta, ela surgiu para os pais que não têm uma disponibilidade tão grande de tempo e algumas vezes financeira de investir, se bem que eu falo que isso, se a gente falar, eu nunca uso o termo caro ou barato, né? É um valor, né? Esse projeto é um valor que você entrega para o seu filho. Um mês, por exemplo, dentro de uma universidade particular em São Paulo, vamos pegar um curso de administração no Mackenzie, que é algo mediano ali, é R$ 2.600 um mês. Né? A evasão, geralmente, ela não acontece logo no primeiro mês. O jovem fica 2, 3, 4 meses para ele tomar coragem de falar que ele não quer mais aquilo, para trocar. Então, é algo que economizar no presente pode trazer consequências de tempo e de dinheiro futuro, né? Mas não, eu quero investir em algo mais simples, mais resumido disso tudo. Tem a versão compacta, que como que acontece? São 4 encontros de cerca de 1h30 online comigo, em que eu tenho uma estrutura de trabalho, em que cada um desses encontros a gente entra num tema. O primeiro é comunicação, depois é autoconhecimento, depois nós vamos para mercado de trabalho e, por fim, futuro, projeto de vida. E eu encaminho alguns exercícios prévios, os pais conduzem, com algumas orientações, os pais conduzem no encontro online. Nós tiramos as dúvidas dos exercícios e eu entro com conteúdos do próximo tema. Então, é um processo que ele é todo estruturado, concatenado para percorrer essa trilha formativa, só que de um formato reduzido. São 4 encontros de 1h30. Então, só para vocês entenderem aqui a diferença de valor e de escopo de um programa ou de outro. Mas o que é importante que vocês saibam que tanto o compacto quanto o completo, eles têm o mesmo objetivo, que é apoiar o jovem na escolha profissional e no final do processo o jovem ter maior clareza de qual é o curso que ele quer fazer. Né? Então, não é que um vai entregar isso e o outro não. Os dois entregam, só que em um deles o jovem tem uma jornada reflexiva mais profunda, uma jornada reflexiva que ele tem mais tempo e mais exercícios, né? Mas aquela coisa, esse seria o ideal.
mas a gente pode sim conduzir esse jovem para uma possibilidade mais real de tempo e de dinheiro, com um pacote básico de ferramentas que também dão clareza em relação à escolha profissional, tá bom? Então aqui é só para esclarecer, né, nesse vídeo o que é o programa, falar um pouquinho sobre a diferença de um para o outro, de valores e de estrutura. Então aqui a gente vê, por exemplo, dentro do compacto, então o que você tem? Os 4 encontros de mentoria de 1h30, o mapeamento de perfil do Enneagrama, que inicialmente isso não tinha no compacto, mas trouxe para cá, 12 exercícios, enquanto o completo tem 30 exercícios e o completo tem 8 encontros e o compacto tem 4, tá? É isso. Eu queria só falar aqui as datas do compacto. Na versão compacta, a gente tem um encontro por semana, começando no dia 17/4. Esses encontros eles são gravados e disponibilizados posteriormente para aquelas pessoas que não puderam participar, assim como eu dou suporte para quem não pôde participar para dúvidas dos exercícios, tá? Então a gente começa no dia 17/4 com encontros para a gente falar do perfil de Enneagrama, entendendo a adolescência e comunicação. Depois o encontro do dia 24/4, valores pessoais, história de vida, talentos. No dia 1/5 nós falamos sobre conhecimento de cursos das universidades e a relação entre remuneração e paixão. E fechamos com o módulo de futuro, falando de Ikigai, projeto de vida e visão de futuro. Ok? Aqui tem, com tudo isso, né, é um passo a passo, é um mapa para você conduzir seu filho para uma escolha profissional mais coerente, né, mais refletida, mais consciente. Aqui tem alguns depoimentos, mas vocês podem ver depois isso no site de alguns jovens. Eu já apoiei centenas de jovens, se for somar os jovens que eu já orientei dentro da universidade, porque eu fui curadora de um programa de projeto de vida dentro do grupo Anima, e também nos atendimentos individuais de coaching, que eu trabalho hoje também nesse formato 1-a-1 com jovens, com coaching tanto presencial quanto online. Então, todas essas experiências foi fazendo com que o método fosse refinado, ajustado, para chegar hoje num estado que é possível disponibilizar ele nesse formato, tá bom? Então, aqui é outro depoimento. Pontos importantes: tem uma garantia incondicional de 15 dias se você comprar o curso, participou do encontro, viu o conteúdo, não é isso, não gostei, se você devolve sem qualquer problema, é só avisar, olha, não quero, não gostei, e seu dinheiro é devolvido sem qualquer complicação. E também garantia para o resultado. Se você seguir o passo a passo, fizer os 12 exercícios e não chegar, seu filho não evoluir em relação à escolha profissional, também você vai ter seu dinheiro de volta. Porque realmente, seguir esse passo a passo não tem como seu filho não evoluir dentro do processo. O que acontece é que muitas vezes ele não sabe como fazer, ele não tem ferramenta, e você também não tem ferramenta, e aí realmente fica paralisado. Ele consegue chegar no ensino médio e não saber o que ele quer no dia do vestibular, tá bom? É isso. Aqui tem meu Instagram, meu e-mail, eu fico à disposição. Para quem quiser embarcar nessa jornada, para mim será, sempre para mim é um grande prazer trabalhar dentro desse projeto, trabalhar com pais, porque os pais que entram nesse programa são pais realmente engajados, né, que se tiraram tempo para ver isso, para procurar sobre esse tema. Então, para mim é muito gratificante mesmo estar ao lado de pais com essa postura mais ativa, mais preocupada, e eu realmente acredito que estar ao lado do jovem nesse momento de transição de vida adolescente para a vida adulta, dessa escolha que vai impactar demais o futuro dele, é um dos maiores presentes que nós podemos dar hoje, da forma como está confuso tudo, desde a sociedade com a queda e a dispersão de valores e de orientadores de sentido. Os jovens eles estão com uma sensação de perdidos e isso gera também uma apatia. Eu acho que isso é um grande presente que nós podemos dar para os jovens hoje, tá bom? E como diz o Omar Hayek, ele fala que o que se faz com as crianças hoje, com os jovens hoje, se a gente for fazer uma analogia, é o que eles farão com a sociedade amanhã. Então a gente tem, de certa forma, também uma corresponsabilidade, né, por quem a gente está deixando aí no mundo, tá bom? Obrigada.